Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e é claro, antes de entregar todo o conteúdo para você, eu preciso pedir para que você deixe o like. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal e claro, ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo. O teu like é essencial para que o nosso trabalho continue crescendo aqui dentro do YouTube. Então deixa o like, se inscreve no canal e claro, você pode inclusive usar os comentários para mandar uma sugestão de conteúdo que você quer ver aqui. Também fica o nosso convite para que você siga a gente lá no Instagram, no @FelipeRochaTV. Todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas e fica mais rápido de tirar suas dúvidas por lá. Inclusive as melhores perguntas a gente traz em formato de vídeo aqui e diariamente às 8 da manhã e 8 horas da noite temos transmissões ao vivo. Fica também o convite para que você conheça o Projeto Ouro, onde você vai ter acesso à minha carteira de longo prazo e uma plataforma de conteúdo exclusivo onde você vai aprender profundamente sobre o mercado das criptomoedas e você pode conferir todos os benefícios com todos os detalhes através do primeiro link fixado aqui na descrição. Semana, né, essa última semana de julho, ela será uma semana fundamental não somente para o mercado cripto, mas para vários outros mercados. E o comportamento aí do Bitcoin será muito norteado ali pelo que deve acontecer nas pautas aí norte-americanas, sobretudo reunião do Federal Reserve agora na quarta e quinta-feira, e na sexta-feira temos aí a projeção econômica para o segundo semestre. Então tudo isso deve trazer uma certa oscilação aí para o mercado. A gente já está começando a semana com uma pequena queda aí em cima do Bitcoin. Bitcoin que vale lembrar que no semanal apresentou uma alta bem considerável na semana anterior, ou seja, agora na terceira semana de julho, passamos aí basicamente quase 9% de alta no BTC, apesar de que fomos limitados ali, acabamos retraindo, né? Durante o final de semana, entre o sábado e o domingo, o Bitcoin acabou apresentando queda para se comportar abaixo da média móvel de 200 períodos, que a gente vai trazer aqui para vocês. E claro que diante de todos esses cenários, temos aí, obviamente, essas três pautas, esses 3 dias que vão pautar muito aí o comportamento dos investidores e o apetite aí para os investimentos no decorrer de toda esta semana. Então, é claro, precisamos ficar atentos a algumas movimentações que serão, de uma maneira geral, fundamental para nortear o mercado cripto. Temos aí algumas movimentações já se concretizando para o Bitcoin no cenário de médio prazo, que é importante também a gente ficar atento. E aí a grande pergunta que muita gente se faz para agora é: será que já estamos em região de fundo? Será que não estamos em região de fundo? Efetivamente, o que é que está acontecendo com o mercado cripto, né? E de fato, pessoal, o que eu posso te dizer é que efetivamente, né, ou seja, isso é concreto, ainda continuamos em tendência de baixa. Ou seja, muito cuidado, tá, com o que vocês podem ouvir por aí, porque efetivamente nós não saímos da tendência de baixa. Nós continuamos aí em uma tendência de baixa muito forte e por estarmos obviamente ainda em tendência de baixa, poderemos ter, né, oscilações, abre aspas, negativas ainda. Né? Tem gente que acredita que o Bitcoin chegará a 10 mil, a 8 mil, a 6 mil dólares. Eu particularmente acho pouco provável que vejamos o Bitcoin abaixo dos 15 mil dólares. Mas sim, o Bitcoin pode ir abaixo dos 15 mil, pode ir abaixo dos 14, pode ir abaixo dos 10. Se efetivamente vai, são outros 500. A gente simplesmente, em vez de ficar esperando o futuro, vai simplesmente aproveitando certas oportunidades que o mercado vai nos dando. E vale dizer que sim, continuamos ainda, apesar de algumas semanas oscilando de uma forma lateral, apesar de algumas semanas, aliás, 2 semanas específicas, oscilando positivamente no Bitcoin, isso não quer dizer que efetivamente mudamos o cenário para a tendência de alta, que revertemos, que já batemos fundo. Então, muito cuidado, tá? Porque algumas expectativas estão sendo geradas aí, essas expectativas que estão sendo geradas são expectativas aí um tanto quanto perigosas, tá? Então vamos aqui a algumas coisas que nós precisamos, tá? Observar para o Bitcoin, para o decorrer dessa semana especificamente, e eu trago aqui até uma matéria do Cointelegraph para compartilhar com vocês. Primeiro, né, será que o Fed vai decidir, né, sobre o próximo aumento da taxa em uma taxa ainda maior? Vale dizer, né, que agora, dia 26 e 27 de julho, né, temos aí
perdão, falei quarta e quinta, na verdade é terça e quarta-feira, temos aí a reunião do Comitê, né, Federal do Banco Central Norte-Americano, basicamente para definir as novas taxas de juros. Já temos uma certa precificação feita pelo mercado, que são de 75 pontos base, o 0,75. Esse percentual que já está emplacado pelo próprio Federal Reserve pode ser mudado, né? Isso para conter a inflação. E aí poderemos ter taxas ainda maiores ou taxas até menores, que eu acho particularmente pouco provável que venham taxas ali em, por exemplo, 50 pontos base ou 25 pontos base. Acho pouco provável que isso aconteça. Então, é muito provável que tenhamos aí um aumento em taxas de talvez aí, quem sabe, os 75 pontos base sendo mantidos. Também, eu particularmente acho pouco provável que vejamos aí um aumento, tá, de mais 100 pontos base. O mercado basicamente já precificou esses 75 pontos, então 100 pontos base talvez trouxesse uma oscilação mais negativa para o mercado talvez não reagisse tão bem, mas basicamente já precificamos esses 75 pontos. Vale dizer que, de uma maneira geral, tá, tudo isso está sendo impactado por conta da inflação norte-americana. E claro, né, que a impressão de dinheiro durante a pandemia tem causado esse impacto de uma forma muito forte. Bom, um outro ponto que nós precisamos considerar, né, é a média móvel de 200 períodos do semanal, né, a média móvel de 200 semanas, que a gente vai trazer aqui daqui a pouco, ainda aqui para vocês, para que vocês possam considerar um ponto importante, tá, de resistência para o BTC. O BTC que por, digamos que ciclos do mercado, não se comporta abaixo da média de 200 períodos do semanal, e nesse bear market especificamente nós estamos nos comportando. E agora basicamente temos aí a média de 200 semanas funcionando aí como uma resistência muito forte para o mercado. E aí é claro que isso tem causado uma dificuldade gigantesca para retornarmos aos níveis de março, né, que é quando a gente, depois daquela oscilação que vamos bater 34 mil dólares na invasão da Rússia à Ucrânia ali no final de janeiro, a gente passa ali o mês de fevereiro numa tentativa de busca dos 40 mil dólares, mas efetivamente a partir de março a gente consegue buscar uma ascensão bem interessante, até próximo dos 48 mil dólares, e logo depois o mercado acaba diminuindo muito forte. E desde então, os nossos níveis de compra, os nossos níveis de entrada no Bitcoin não tem sido suficiente para que a gente possa ver algum indício de resgate àquela região, tá, de março. Então são pontos importantes que nós precisamos estar atentos, tá, durante basicamente esses meses que nós estamos vivendo. Vamos considerar dezembro para frente, né, que dezembro é quando a gente começa a ter efetivamente ali a quebra da tendência de alta e começamos a mergulhar nessa tendência de baixa que nós estamos vivendo até então. E vale dizer que o primeiro semestre foi sim um primeiro semestre muito ruim para o mercado cripto, e agora basicamente a gente tem um início de segundo semestre com esse mês de julho em um certo período de lateralização, até com a pequena performance otimista do BTC, mas óbvio, continuamos ainda em tendência de baixa. Então vamos analisar aqui tecnicamente o cenário do BTC. Claro, vale dizer que tudo isso vai depender, claro, do que nós veremos aí no decorrer dessa semana especificamente aí, por conta do Federal Reserve, por conta da divulgação dos dados da economia norte-americana. É claro que para tudo isso precisamos estar atentos também ao que está acontecendo na Europa. Sobretudo tivemos aí na semana passada o Banco Central Europeu, pela primeira vez, né, depois de muito tempo, né, acho que são 2 décadas basicamente, com juros negativos, e aí o Banco Central Europeu começa a elevar sua taxa de juros depois de muitos anos, né, isso também acaba impactando a economia. Estamos nos aproximando, né, da mudança para os períodos mais frios da Europa, e essa possibilidade de mudança, essa mudança dentro dos próximos meses vai fazer com que o aumento energético da Europa acabe aumentando. E temos a tensão Rússia versus Ucrânia, aliás, Rússia versus Estados Unidos e versus
a União Europeia, de uma maneira geral, por conta das sanções contra a Rússia depois da invasão à Ucrânia, que podem impactar também no cenário macroeconômico, isso também por conta das questões de consumo energético. E claro, no período de inverno a Europa passa a consumir muito mais energia, então a gente ainda efetivamente não sabe até onde poderemos chegar. Bom, mas analisando o cenário de momento, considerando o período semanal aqui para o Bitcoin, tá? Vale dizer que continuamos, tá, pessoal, em uma tendência de baixa muito forte, não quebramos, tá? De jeito nenhum, não quebramos ainda a tendência de baixa que nós basicamente estamos, né, nos mantendo aí. Continuamos em uma forte tendência de baixa. Qualquer coisa abaixo dos 30 mil dólares nesse exato momento, qualquer coisa que seja abaixo dos 30 mil dólares nesse exato momento, é simplesmente um pequeno reflexo de oscilação dessa tendência de baixa. Seguimos ainda em uma linha de tendência muito forte, então ainda assim temos níveis, ou podemos buscar níveis de queda ainda maior. Então vale dizer uma coisa que é muito importante: por dados históricos, nós não nos comportamos abaixo dessa média, tá, de 200 períodos. Por dados históricos, a média de 200 períodos do semanal, ou a média de 200 semanas, não é uma coisa que costumamos, tá, nos comportar. E nessa semana aqui especificamente, nós estamos testando. Basicamente, testamos na semana passada, tivemos uma máxima, né, onde a gente foi bater 24.280 dólares, mas no semanal não tivemos rompimento ou concretização aí de rompimento da média de 200 semanas, e basicamente ela está funcionando aí como uma resistência a aproximadamente aí 6 semanas para o Bitcoin. E aí precisamos no mínimo superar essa média de 200 semanas para conseguirmos enxergar aí um cenário, pelo menos, onde o Bitcoin iria fazer testes em regiões mais altas, como o tão sonhado 28 mil dólares. Traçando aqui no próprio semanal uma retração Fibonacci para que a gente possa entender aí no semanal alguns níveis de suporte e resistência, baseado aí no fundo mais baixo que a gente chega a bater aqui no decorrer dessa semana. Ainda temos, obviamente, muito espaço, tá, para buscarmos a próxima resistência, que seria efetivamente ali nos 28.800 dólares. Mas para isso, a gente só conseguiria aí buscar efetivamente essa região dos 28.800 se concretizarmos no semanal, e não é somente se rompermos, né? Porque nessa semana aqui, a gente basicamente, semana passada, a gente basicamente conseguiu agulhar, né, a média de 200 períodos do semanal, mas não conseguimos romper efetivamente. Então, enquanto a gente não conseguir romper no semanal, a gente dificilmente vai conseguir buscar, obviamente, essa região de quase 29 mil dólares, né? 28.800 dólares. Por isso, é importante nós estarmos atentos a esse movimento que o Bitcoin vai estar fazendo. De uma outra forma também que nós precisamos considerar o BTC, agora trazendo as médias ou as grades de expansão logarítmica do próprio Bitcoin, nesse exato momento, a última camada, tá, que também é uma região que dificilmente a gente toca nela, tá? A última vez que tocamos foi em março de 2020, e antes de março de 2020, a gente só tinha tocado nessa última grade logarítmica lá em 2015, tá? Então, de uma maneira geral, tá, nós temos aí ela apontando para basicamente 17.880 dólares. Não, tá, por dados históricos, não nos comportamos abaixo dela, mas obviamente que isso é somente uma grade logarítmica, não quer dizer que ela vai efetivamente segurar o preço do BTC. Então sim, poderíamos visitar regiões abaixo disso, tá? Mas o ponto chave que agora estamos enxergando é 32.500 dólares, que seria aí pelo menos um ponto de possível reversão, ou seja, abaixo dos 32.500 dólares, né, basicamente continuamos numa forte tendência de baixa, então precisaríamos alcançar no mínimo essa região para pelo menos considerarmos aí uma certa oscilação mais positivista, ou pelo menos um possível indicador de mudança
tá, de cenário no próprio BTC. Analisando agora pelo viés diário o próprio Bitcoin, já no gráfico diário o BTC tem basicamente aí se comportado, tá, de uma maneira macro, tá, pessoal? Em uma certa oscilação, digamos que de lateral. Por quê? Temos um topo ali, basicamente ali nos 24 mil dólares e um fundo ali próximo dos 17.500, que cria aí um canal muito importante para o BTC, que faz com que a gente perceba que, de uma forma geral, continuamos presos ainda dentro dessa região. E aí, por enquanto, estamos com a possibilidade de oscilar aí dentro desse canal. No gráfico de 4 horas, já expandindo aí o período de tempo, no gráfico de 4 horas, vale considerarmos que basicamente a gente está seguindo aí uma tendência de baixa sendo formatada novamente com fundos menores do que os topos anteriores, o que nos indica aí que podemos ter uma certa continuidade de queda aí para o BTC no decorrer ainda dessa semana. A gente deve formatar aqui algum novo topo para continuarmos apresentando ainda uma tendência de queda. Então, quebramos efetivamente, né, a LTA que nós tínhamos traçado, inclusive, na semana passada, né, do BTC. Essa LTA acaba sendo quebrada e agora começamos a formatar aqui uma linha de tendência de baixa para o BTC. E aí, basicamente, o mercado indica aí pelo menos uma possibilidade de short no curtíssimo prazo. E temos aí como níveis de suporte e resistência, basicamente aí o próximo ponto seria aí os 21.560 dólares como alvo. E aí uma possibilidade de reversão ou de stop para essa LTB seria ali os 23.100 dólares ou os 22.200 dólares. Até lá, continuamos ainda seguindo aí uma nova tendência de baixa aí no cenário de curtíssimo prazo. Sobre o Bitcoin, efetivamente para o decorrer dessa semana, vale você ficar atento basicamente para aquilo que deve acontecer ali, sobretudo a partir de amanhã. Mas o mais importante da reunião do Federal Reserve acontece no segundo dia, que é efetivamente o martelo sendo batido aí sobre as taxas e também a divulgação dos dados da economia norte-americana para o decorrer do segundo semestre, tá bom? Então ficam aí nossas informações sobre o Bitcoin e pelo menos a expectativa que a gente tem aí para o decorrer dessa semana, que infelizmente quebrou ali a tendência de baixa depois de batermos ali na resistência da EMA de 200 semanas. É possível que a gente volte a reverter isso se, claro, nós basicamente quebrarmos o cenário de curtíssimo prazo que apresenta aí, que aponta para uma queda. Claro, se o mercado reagir de forma positiva, e já estamos abrindo a semana com o mercado reagindo, obviamente, de uma forma não tão otimista por enquanto. De coração, fico muito feliz que você tenha chegado até esse momento aqui do vídeo, então confere aí se você já deixou o like, se já está inscrito no nosso canal, inclusive manda o teu comentário com a sua opinião sobre esse conteúdo que você acabou de ver ou mais conteúdos que você quer que a gente traga aqui dentro do canal. Eu também te convido a conhecer o nosso Projeto Ouro através do link que está fixado aqui na descrição e nesse exato momento está aparecendo aqui na tela uma sugestão de vídeo para você. Eu espero que esse conteúdo também possa te ajudar, então dá uma olhada nos vídeos que já estão postados aqui dentro do canal. Tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais. Que Papai do Céu te abençoe, abençoe seus investimentos. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.